Tu colocaste no coração da Tua filha. Muito obrigado pela vida dela, que o Senhor a use como um instrumento nas Tuas mãos, como Tu tens usado para a nossa edificação. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Graça e paz do Senhor Jesus, irmãos. Já tenho amado essa igreja aqui de uma forma muito especial. O tempo que eu tenho aqui, eu passo conversando com um, conversando com o outro. E o que eu tenho compartilhado com o apóstolo é que é uma igreja muito, muito, muito amorosa. Vocês são amorosos demais. E eu penso que vocês não sabem, não têm ideia da cobertura, debaixo de que cobertura vocês estão. Porque quando eu estava hoje almoçando ali na frente, eu li aquela frase, vivendo no amor do Onipotente. Eu falei, é exatamente isso. Existe uma nuvem de amor. E não é um amor qualquer, é o amor do Onipotente. É um amor que a gente não entende, é um amor que a nossa mente não alcança, mas ele está aqui. E é algo realmente sobrenatural. E quando eu olho para o rostinho de cada irmão, eu não conheço a luta, eu não conheço a família. Na minha igreja, eu olhava para os irmãos, eu já sabia quem estava triste, quem estava alegre, quem estava preocupado. Aqui eu não conheço os irmãos. Mas eu não conheço a necessidade dos irmãos, mas aquilo que me reflete e aquilo que minha família sente aqui é o amor do Onipotente. Amém? Deus Todo-Poderoso, sei que estás aqui. Fica
quem já experimentou uma nova vida em Cristo não sabe viver em outro lugar. Não sabe viver longe dessa glória, dessa presença maravilhosa. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia comigo em Jeremias capítulo 24. No domingo passado, eu estava ali dentro da sala e Deus me mostrou essa passagem. Eu comecei a perguntar para o Senhor o que Ele queria mostrar e revelar através dessa visão que o Senhor deu ao profeta Jeremias. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor ministrou no meu coração para a igreja essa noite. Jeremias capítulo 24. Diz assim: o Senhor mostrou-me 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor. Isso aconteceu depois que Nabucodonosor levou de Jerusalém para o exílio na Babilônia Joaquim, filho de Joaquim, rei de Judá, e os líderes de Judá, e os artesãos e os artífices. Um cesto continha figos muito bons, com os que amadureceram no princípio da colheita. Os figos do outro cesto eram ruins e intragáveis. Versículo 3. Então o Senhor me perguntou: o que você vê, Jeremias? Eu respondi: figos. Os bons são muito bons, mas os ruins são intragáveis. Versículo 4. Então o Senhor me dirigiu a palavra dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: considero como esses figos bons os exilados de Judá, os quais expulsei deste lugar para a terra dos babilônios, a fim de fazer-lhes bem. Olharei favoravelmente para eles e os trarei de volta a esta terra. Eu os edificarei e não os derrubarei. Eu os plantarei e não os arrancarei, e lhes darei um coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou o Senhor. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Versículo 8. Mas como se faz com os figos ruins e intragáveis, diz o Senhor, assim lidarei com Zedequias, rei de Judá, com seus líderes e com os sobreviventes de Jerusalém, tanto os que permanecem nesta terra como os que vivem no Egito. Eu os tornarei objeto de terror e de desgraça para todos os reinos da terra. Para onde quer que eu os expulsar, serão uma afronta e servirão de exemplo ridículo e maldição. Enviarei contra eles a guerra, a fome, a peste, até que sejam eliminados da terra que dei a eles e aos seus antepassados. Não é uma passagem muito fácil, nem muito agradável de ler, porque fala de 2 cestos de figos. Mas eu já quero começar essa noite dizendo para você que está dentro do templo e você que está fora dele, que o tema central, aquilo que Deus deseja falar no meu coração e no teu coração nessa noite é o seguinte: Deus tem pressa em nos abençoar. Deus tem pressa em salvar o seu esposo, Deus tem pressa em salvar a sua esposa, Deus tem pressa em salvar o seu filho, Deus tem pressa em te salvar, Deus tem pressa em te abençoar. E quando eu me deparei com essa palavra profética que veio incendiando o meu coração e que precisa ser ministrada nessa noite, neste lugar, eu me deparei com essa visão profética de Jeremias, em que Deus aponta um futuro para Judá através de 2 cestos de figo. A palavra de Deus então separa. Diz que Jeremias viu um cesto onde tinha figos bons, e os bons eram muito bons, e um outro cesto de figos ruins, e os figos ruins eram muito ruins e chegavam a ser intragáveis. O
e os figos ruins representavam aqueles que resistiram ao exílio. Essa profecia, esse capítulo 24, ele é dado a Jeremias como se o cativeiro já tivesse existido. Mas se você continuar a ler o livro, você vai ver que após esse capítulo que vem o exílio. Mas aqui Deus já estava alertando que o cativeiro seria inevitável. Alguns capítulos anteriores, em Jeremias 21, versículo 8 e 9, Deus dá uma ordem a Jeremias. Deus diz para Jeremias passar para o povo que eles precisavam se render. Diz assim a palavra: ponho diante de vocês um caminho, um para a vida e um para a morte. Todo aquele que ficar nessa cidade vai morrer pela espada, pela fome ou pela peste. Mas todos aqueles que forem exilados, todos aqueles que saírem e render-se aos babilônios, que cercarem vocês, viverá. Este escapará com vida. Este é o contexto do texto que lemos. Jeremias está vendo 2 cestos. Um dos exilados, um cesto que apontava para aqueles que obedeceram a ordem do Senhor, se entregue aos babilônios, e um outro que apontava para aqueles que não obedeceram a ordem do Senhor. O texto fala de figos, e eu comecei a pesquisar sobre a figueira, sobre esse fruto que aponta aqui nessa visão. A figueira, ela era uma das árvores mais valiosas, mais amadas dos textos bíblicos. Vários textos da Bíblia, Jesus cita a figueira, o Antigo Testamento cita os figos e a figueira. E a figueira também é uma das primeiras árvores frutíferas, se não a primeira, apontada lá em Gênesis 3, versículo 7, que diz que foi com as folhas da figueira que Adão e Eva se cobriram. Talvez seja por esse fato que alguns estudiosos dizem que não foi maçã, foi figo, né? Porque eles se tamparam ali por causa do seu pecado com as folhas da figueira. Também a gente lembra da figueira quando Jesus está caminhando com seus discípulos lá em Mateus 21, que diz que de manhã cedo Jesus caminhava com seus discípulos quando ele voltava de uma cidade. A Bíblia diz que Jesus teve fome e ele viu uma figueira à beira do caminho, e quando ele se aproximou dela, ele não encontrou nada a não ser folhas. Então a Bíblia diz que Jesus olha para aquela figueira e diz: nunca mais você terá frutos. Imediatamente aquela árvore secou. O texto que lemos diz: os figos bons eram aqueles que obedeceram, e os figos ruins eram aqueles que desobedeceram à ordem do Senhor. Meus irmãos, eu creio que no momento da criação nós éramos esses cestos de figos bons. A Bíblia diz que quando Jesus terminou de criar o homem, ele acrescentou ao bom o muito bom, em semelhança com esse texto. Nós éramos agradáveis ao paladar do Senhor, nós éramos doces, puros. Porém o pecado, a desobediência, nos tornou esses figos ruins, esses figos intragáveis, esses figos amargos. A Bíblia diz que com essa folha de figueira, Adão e Eva se esconderam do Senhor, porque o pecado já nos havia dominado. Figos intragáveis não dão prazer. Se alguém pegar um figo e dizer para você assim: ó, eu já provei dessa safra aí, é muito amargo, é muito ruim, prova. Você já, né? Se alguém pegar uma folha de boldo e disser para você assim: come, eu já provei, é docinha, você vai dizer: não é docinha. O boldo é amargo, é intragável. Eu sei que tem irmãos que são valentes, que quando estão passando mal, colocam aquela folha de boldo na boca. Eu sinceramente eu não consigo comer aquele negócio não, porque é amargo demais, é ruim. E só de alguém falar que é ruim, você já não quer comer.
E eu comecei a perceber que um dia eu fui um figo intragável. Eu quero te perguntar nessa noite: em que cesto você está? O cesto dos figos ruins ou o cesto dos figos bons? Em que cesto você está? É a pergunta dessa noite. Em Romanos 3:23 diz que todos são figos intragáveis e destituídos estão da glória do Senhor. Todos são figos amargos, todos são pecadores e destituídos e separados estão da glória do Senhor. Foi o pecado, irmãos, que nos afastou de Deus. Foi o pecado que fez separação entre o homem e Deus. E naturalmente falando, um figo amargo, um figo ruim, ou qualquer que seja a fruta amarga, jamais ela vai se tornar doce. Alguém já viu uma laranja azeda ficar doce assim de repente? Você chupa um lado da laranja, ela está azeda, e você, Senhor, em nome de Jesus, daqui a pouco ela está doce. Naturalmente falando, a fruta amarga, ela só serve para uma coisa: ou para ser engolida amargando, ou para ser jogada fora. Não, naturalmente não há possibilidade do fruto amargo se transformar num fruto doce. Para que o figo intragável, o figo ruim se transforme num figo doce, ele tem que se transformar num outro figo. É só desse jeito. Ele tem que ter a sua natureza mudada. Ele tem que ter a sua raiz arrancada. Tem que plantar de novo. Tem que regar de novo. Tem que dar o crescimento de novo. Em uma visão sobrenatural, eu estou querendo dizer para você o seguinte: eu era um figo intragável, mas o Senhor me arrancou. O Senhor me fez morrer. O Senhor me fez nascer de novo. Ele me regou. E é isso que o Senhor deseja fazer mais uma vez. Ele quer pegar figos ruins, figos intragáveis e transformar em figos bons para a glória do nome de Jesus. Mas para isso tem que morrer, tem que nascer de novo. Ter a natureza mudada não é uma coisa muito fácil. O figo ruim aponta para as pessoas que, mesmo conhecendo a palavra, mesmo sabendo qual é o caminho que devem seguir, querem continuar caminhando para o inferno. O céu e o inferno não é algo novo. E quem não está caminhando para o céu, está caminhando para o inferno. Quem não se rende ao Senhor, está servindo ao diabo. Não existe meio termo. O Senhor não divide o teu coração com ninguém. E eu quero dizer para você que o inferno, ele não foi preparado para você. O inferno, ele não foi preparado para mim. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. O que foi preparado para nós é o céu. A Bíblia diz que o Senhor foi e Ele está preparando um lugar para eu morar, para você morar. Essa vida dupla que você está levando é intragável aos olhos do Senhor. Essa coisa de socorrer para o Senhor quando as coisas estão apertando na sua casa, quando a sua família não vai bem, quando a enfermidade bate na tua porta, isso é intragável aos olhos do Senhor. Estar com o pé na igreja, brincando com as coisas de Deus, brincando com as coisas sagradas, é intragável aos olhos do Senhor. O tempo é hoje. O momento é agora. Você pode dizer isso para o seu irmão: o tempo é hoje. O momento é agora. Agora olha no olho dele e fala: Deus quer te mudar de cesto. Aleluia. Quantos já compraram uma maçã linda, bem vermelha, e quando cortou, estava cheio de bicho dentro? Você falou: como pode isso ir tão bem? Tem coisas que o seu líder não está vendo.
coisas que o pastor não está vendo. Tem coisa que o apóstolo não está vendo. Mas aquilo que você está fazendo, aquilo que você tem feito, a forma como você tem vivido, aquilo que você tem assistido, aquilo que você tem falado, as coisas que você tem conversado, as coisas que você tem teclado, os sites que você tem visitado, tudo intragável aos olhos do Senhor. O tempo é hoje. O momento é agora. Deus tem pressa. Os bons figos aqui aponta para isso, para os exilados. Seria por meio daqueles que haviam sido levados para o exílio da Babilônia que ocorreria a restauração do povo de Deus. O próprio Cristo era descendente daqueles que voltaram do exílio babilônico. Os judaístas que estavam no exílio não eram melhores, nem mais propensos a crer do que aqueles que não quiseram obedecer, daqueles que não quiseram ir. Eles eram iguais. Uns decidiram obedecer e outros não. Certa vez Josué disse: eu não sei o que vocês vão decidir, nem o que vocês vão escolher, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei o que você está fazendo, nem por onde você está indo, mas existe uma decisão que precisa ser tomada: servir ao Senhor de todo o coração. Então, como eles não eram iguais, aliás, como eles eram bem parecidos, o Senhor então sela. A Bíblia diz no versículo 7 que nos figos bons, aqueles que decidiram obedecer à voz do Senhor através da boca de Jeremias, Deus sela. E Deus fala assim, aos figos bons: eu vou selar com uma aliança. Eu darei um coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. O Senhor selou aqueles que eram deles com a perseverança, com uma aliança, dizendo assim, eles não vão ficar só aqui, eles vão prosseguir e cada dia mais eles vão desejar me conhecer. É isso que o Senhor deseja fazer com a minha vida e com a tua vida nessa noite. Deus deseja selar uma aliança comigo e com você, e colocar no nosso dedo, e colocar no nosso coração, e cravá-la no nosso peito, dizendo: eu lhe darei um novo coração, para que você não fique lá e cá, mas que você firme os seus passos com o Senhor. Eu firmarei uma aliança com você, para que você não tenha dúvida que eu sou o Senhor, e que vocês são o meu povo. Nessa noite a palavra é muito direta. E assim como no texto há uma distinção entre os figos bons e os figos ruins, nesse texto o povo já não tinha mais escolha, já não havia mais tempo para arrependimento, porque o cativeiro já estava decretado pelo Senhor. Aqueles que decidiram obedecer, obedeceram. Aqueles que decidiram não obedecer, morreram. Nessa noite, o Senhor coloca na nossa frente dois caminhos: um que leva à vida e um que leva à morte. Ainda há esperança para nós. Ainda há uma possibilidade de arrependimento. Ainda há uma necessidade de trocar as suas vestes pelas vestes que o Senhor deseja te entregar e te dar. E é isso que o Senhor deseja fazer conosco nessa noite. Eu queria que você fechasse os seus olhos. E aquele que sonda o coração e que conhece muito bem, sabe muito bem em que cesto você está.
de olhos fechados, receba essa palavra profética. O povo que escapou da morte achou favor no deserto. Quando Israel buscava descanso, o Senhor lhe apareceu no passado dizendo: eu a amei, com amor eterno, com amor leal a atrair. Eu a edificarei mais uma vez, ó Virgem de Israel. Você será reconstruída mais uma vez. Eu te enfeitarei com guizos, e você sairá adorando, dançando, saltando com os que se alegram. De novo, você plantará videira nas colinas de Samaria, videiras que antes eram profanadas pelos lavadores que eles já tinham plantado. Porque vai chegando um dia, diz o Senhor, em que vocês subirão a Sião, e na presença do Senhor desfrutarão de grande alegria. O tempo é hoje, o momento é agora. Deus está convidando você que tem vivido uma vida de pecado, que tem vivido uma vida longe do Senhor, que sabe que aquilo que está fazendo não tem agradado ao Senhor. A palavra hoje é: o momento é hoje. Eu quero convidar você a não sair deste lugar sem tomar uma decisão. E no momento que você levantar a mão e disser assim: Senhor, eu quero nascer de novo, eu quero ser agradável aos teus olhos, o Senhor vai cravar uma aliança no seu coração de amor eterno. Quero convidar você que nessa noite entrou neste lugar, que ainda não teve um encontro com o Senhor, a levantar a sua mão, dizendo: eu quero uma nova vida em Cristo. Eu quero uma nova vida em Cristo. Você que está aí fora, alcança da nossa voz. Eu quero dizer para você: existe um lugar aqui no altar para você. A palavra de Deus diz: venham todos que querem vida, têm sede de água viva e querem andar na luz. Ainda há tempo para você. Você pode levantar sua mão bem alta e dizer assim: Senhor, eu quero entregar minha vida a Jesus nessa noite. Talvez você esteja afastado do Evangelho e você está entendendo nessa noite que é hora de voltar. O apóstolo tem nos ensinado que não é o momento de insistirmos, mas precisamos dar essa oportunidade para você. Se deseja nessa noite entregar a sua vida ao Senhor, quero convidar a igreja a ficar de pé. Quero convidar o ministério a cantarmos uma canção. Existe um Deus poderoso neste lugar que Ele acredita em nós. Ele quer fazer de ti uma grande bênção. Ele quer fazer da tua casa um lugar de milagres. Mas para isso, você precisa dar o primeiro passo. Enquanto estivermos adorando ao Senhor, você pode sair do seu lugar, vir aqui na frente, que nós vamos orar por você. E nós vamos adorar o Senhor com uma canção.
Deus não faz acepção de pessoas. E a Bíblia fala que a vontade de Deus é que todos os homens venham ter o conhecimento da verdade. Então Deus não faz acepção. Eu não sei em qual cesto você está, mas eu quero dizer que há lugar disponível no cesto de frutos bons. É a desobediência, ela é o pecado contra Deus. E se o Espírito Santo de Deus tocou o teu coração, se você nesta noite, você está afastado, não está congregando em nenhuma igreja, não vou falar excluído, porque excluído é um termo muito forte, mas de repente você não está congregando em nenhuma igreja. E se você sentiu de Deus um desejo, uma vontade de estar junto conosco, é o momento de você tomar essa decisão. Se você ainda não tomou uma decisão, entregando a sua vida, convidando Jesus, hoje é um dia, é um momento. Eu quero dar mais essa oportunidade nesta noite. Há alguém entre nós que deseja hoje entregar a sua vida a Jesus? Eu quero te convidar. Deus abençoe, querido. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero saber se existe mais alguém nesta noite. Eu quero saber se existe mais alguém nesta noite. Talvez você um dia tenha tomado a sua decisão. Deixa eu falar para você. O Espírito de Deus, a Bíblia fala que ele apresenta-se diante de Deus com gemidos inexprimíveis por nós. Deus não tem prazer no seu sofrimento, nem na sua recaída. Mas quando você volta, ele está de braços abertos a te acolher. E se você um dia tomou a sua decisão e por algum motivo, alguma circunstância, você voltou atrás, o Senhor hoje te chama: venha, porque eu quero você, meu filho, eu quero cuidar de você. Eu quero saber se há mais alguém nesta noite que quer voltar hoje. Eu quero pedir em nome de Jesus, você levanta o teu braço corajosamente e fala: eu quero voltar, pastor. Há alguém nesta noite, mais alguém nesta noite? Eu quero te convidar a tomar essa decisão. Alguém nessa noite? Eu quero perguntar agora, se existe alguém nesta noite que quer receber uma oração por algum problema. Você pode estar com uma enfermidade ou pela sua família. Eu quero te convidar, por favor, aqui, se colocar aqui do lado direito, por favor. Louvado seja o Senhor. Vem aqui. Fica aqui do meu lado direito, por favor. Qual é o teu nome, filha? Maite. Você está aceitando Jesus na sua vida? Deixa eu te falar uma coisa. Olha para mim. Em muito momento da tua vida você falou: acho que Deus não se importa comigo. Não é isso? Mas Ele se importa, sempre se importou com você. Ele nunca desistiu de você. Eu só estava esperando o dia de todo lugar para você tomar essa decisão. Tá bom? Você confessa Jesus como teu Senhor e Salvador? Amém. Querido Deus, eu te louvo pela vida da Maite. Porque nesse dia ela faz uma entrega para ti. Que as tuas mãos de poder seja sobre ela.
Oh Pai, que o Senhor esteja abençoando a sua trajetória nessa terra. Que o teu Espírito esteja continuamente sobre a sua vida. E nós pedimos agora, Pai, que o Senhor venha repreender toda a força do mal que tentou contra ela. Que o Senhor neutralize agora no mundo espiritual. Nós pedimos a tua bênção sobre ela, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém? A festa dos céus. Tá bom? Glória a Deus. E a festa